O artigo 142 da Constituição Federal prevê a restabelecimento da lei e da ordem, restabelecimento da ordem democrática nacional e a harmonia e equilíbrio entre os poderes. Esse dispositivo pode ser acionado por qualquer um dos três poderes, desde que um quebre essa ordem se sobrepondo acima do outro. Por que esse assunto? Porque vemos agora as manifestações dos caminhoneiros e de cidadãos nas ruas que prometem ir até a quarta-feira, dia 2 de novembro, em forte manifestação a favor de que o Estado não reconheça um presidiário, um bandido como presidente da República. E os populares veem como recurso protestar em frente ao Exército, manifestando o interesse de que as Forças Armadas sejam acionadas pelo artigo 142 e reestabeleça essa ordem. Bem, eu particularmente não vejo sentido nesse momento, um respaldo para isso, apesar de que a Constituição prevê esse artigo. Por quê? Pelo único objetivo de, vamos supor, a reclamação dos manifestantes são, as eleições não foram justas. Existem dois pontos. Existe fraude eleitoral? Não temos como provar. Até porque as urnas não têm nenhum dispositivo de auditoria. Então fica impossível provar. Descartado. Eleições foram, digamos, corrompidas? Sim, eleições foram corrompidas. Por inúmeros motivos. A gente viu o TSE atuando de forma militante a favor de um candidato contra o outro. Isso interfere? Sim, interfere. As inserções de rádio, que foi investigado e auditado com mais de 150 mil horas de inserções a menos para um candidato que o outro, isso influencia diretamente na escolha do cidadão. Outros pontos também, como censurar emissoras, como foi o caso da Jovem Pan, o caso da Brasil Paralelo, em detrimento de não poder falar mal ou, na verdade, a realidade sobre o passado criminoso de um dos candidatos, enquanto outras emissoras ficaram livres para ficar os últimos 4 anos fazendo campanha contra um candidato, o atual presidente da República. Dito isso, o presidente também tem uma meia-culpa nesse processo, em relação ao artigo 142. Porque se formos lembrar, inúmeras chances o presidente teve de acionar o artigo, o dispositivo de forma constitucional, baseado dentro da lei, como vários juristas concordam e corroboram com essa visão do artigo. Inclusive o juiz federal Marco Aurélio Melo, Ives Gandra, Modesto Carvalhosa, entre outros. Pessoas respeitáveis. Vamos aqui alguns exemplos. Nesse caso do próprio TSE, que se descobriu essas inserções a menos, teria que ser aberto o dispositivo nesse exato momento de cancelar a eleição que está desigual para um lado do candidato. Quando o TSE autorizou mais de 169 pedidos de respostas, depois voltou atrás de novo, a ministra, também deveria ter sido acionado o dispositivo nesse momento, baseado em cálculo nenhum. A decisão foi tomada, prejudicando um candidato ao outro. Quando lá atrás houve uma intervenção do Supremo Tribunal Federal na escolha do ministro da Justiça, que é de cunho do presidente, cunho absoluto do presidente da República, do chefe do Executivo, e só diz respeito a ele escolher o chefe da Polícia Federal, ele foi proibido. O que o presidente fez? Cumpriu a ordem. Eu entendo que o presidente não quis dar razão ao que o acusavam, que seria um ditador, que imporia uma ditadura, opressora, quebraria o Estado Democrático. Mas, em detrimento disso, uma coisa é quebrar o Estado Democrático, outra coisa é seguir ilegalidades. Isso foi totalmente fora da legalidade constitucional, ou seja, um poder interferindo no outro. Outro caso foi o Celso de Mello, quando tentou tomar o celular do presidente da República. Algo ilegal, porque ele não pode nem ao menos ser investigado durante seu caso. Outro caso ilegal foi o STF entrando nas atribuições do Congresso Nacional. Vamos lembrar aqui quando eles legislaram a favor de colocar racismo
e homofobia no mesmo patamar. Como se não tem, ou o inquérito das fake news, baseado em não existe uma legislação vigente, então eles decidiram. Sim, se não existe uma legislação vigente, eles podem tomar uma decisão no atual processo, no processo investigado. Não colocar como base, assim como foi feito também no processo de acabar com a prisão em segunda instância, que foi feito em 2014, foi refeito em 2016, confirmada a decisão, válida em 2018, foi revogada, melhor, em 2019 revogada. Uma manobra clara de soltar os corruptos que a Lava Jato prendeu, resultando em deixar como ficha limpa o candidato que concorreu, o ex-presidiário Lula, que chegou à vitória. Então, nesses momentos, o artigo 142 se faria eficaz. Nesses momentos. Então, meus amigos, o STF, ele criou uma casta, ele jogou uma isca, foi aceita pelo presidente, foi aceita pelo Congresso, inclusive quando se mandou prender deputados como Daniel Silveira, com foro privilegiado, como o Alexandre de Moraes, que com seus inúmeros arroubos e abusos, mandou prender Roberto Jefferson. Ah, mas o crime... Não. Crime de opinião, crime de fake news que nem tipificado na Constituição é. Ah, mas ele atacou as instituições. Não, ele ofendeu o ministro. Ainda que a gravidade das suas falas sejam duras e repreensíveis, cabe o processo de calúnia e difamação. Isso pela vara da primeira instância, não pelo Supremo Tribunal Federal, que deve apenas se manter julgando a Constituição e não processos criminais. Então, os arroubos do STF são inúmeros que justificarem o artigo 142, com intervenção militar, para restabelecer a ordem democrática dos poderes. Não foi feito lá atrás, isso tudo foi deixado e seguindo ordens inconstitucionais até esse momento. Ou seja, é um momento que já não cabe mais esse artigo. A menos que a gente esteja uma notícia bombástica que comprove uma fraude eleitoral, é incabível e inviável o acionamento desse dispositivo, apenas por vontade popular, contrária à eleição do sujeito que não tem o mínimo de caráter ou condição moral de governar o país. Então, vamos esperar o desenrolar dos próximos dias. Não deve dar em nada a manifestação. Sei que muitos não gostariam de ouvir isso, mas essa é uma realidade até o momento. Estamos todos aguardando o pronunciamento do presidente. Vamos ver como serão as manifestações no dia 2 de novembro e acompanhar o desenrolar da situação. Muito obrigado, meus amigos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, da curtida, compartilhem e até a próxima.